Resumo completo da Lei nº 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação. Visão geral para a prova da FGV em tribunais de contas. A Lei de Acesso à Informação, conhecida como LAI, regulamenta o direito fundamental de acesso às informações públicas e concretiza comandos constitucionais ligados à publicidade administrativa, ao acesso a registros administrativos e à gestão da documentação governamental. Em prova da FGV, especialmente para tribunais de contas, a cobrança costuma se concentrar em 5 eixos: âmbito de aplicação da lei, transparência ativa e passiva, procedimento e recursos, restrições de acesso e classificação do sigilo, e responsabilização do agente público. Para acertar a maior parte das questões, o candidato precisa dominar a lógica da lei. A publicidade é a regra, o sigilo é a exceção. A FGV gosta de inverter essa ideia em enunciados, trocar prazos, confundir quem pode pedir informação, misturar informação sigilosa com informação pessoal e trocar competências de classificação e de recurso. Fundamento constitucional e finalidade da LAI. A LAI regula o acesso à informação previsto, no inciso xxi do artigo 5º da Constituição, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição, no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição. A finalidade da lei é estabelecer procedimentos para garantir o acesso à informação no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ideia central para a prova: a LAI não cria do zero o direito de acesso à informação. Ela regulamenta um direito que já possui assento constitucional. 2. Quem se submete à LAI? 2.1 A administração pública em geral submetem-se à LAI. Órgãos da administração direta dos poderes executivo, legislativo e judiciário, cortes de contas, Ministério Público, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. 2.2 Entidades privadas sem fins lucrativos. A lei também se aplica no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos para ações de interesse público por meio de subvenções, convênios, contrato de gestão, termo de parceria, acordos, ajustes e instrumentos congêneres. Nesses casos, a publicidade se refere à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo da prestação de contas. Ponto de atenção: a FGV adora confundir entidade privada sem fins lucrativos com concessionária ou empresa privada comum. A regra é: entra na LAI, entidade privada sem fins lucrativos que recebe recurso público para ação de interesse público, não entra automaticamente na LAI. Empresa privada comum, concessionária ou pessoa privada que vise lucro, salvo hipóteses específicas ligadas a informações custodiadas por vínculo com o poder público. 3. Diretrizes da LAI. Os procedimentos da LAI devem observar os princípios básicos da administração pública e as seguintes diretrizes. 1. Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. 2. Divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitação. 3. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. 4. Fomento à cultura de transparência na administração pública. 5. Desenvolvimento do controle social da administração pública. Como a FGV cobra? Ela costuma perguntar qual é a regra da LAI. A resposta certa é sempre: publicidade como regra, sigilo como exceção. 4. Definições importantes do artigo 4º. Esses conceitos são muito cobrados porque a banca troca palavras parecidas. Informação, dados processados ou não que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Documento, unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Informação sigilosa, aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Informação pessoal, aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Tratamento da informação, conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação,
utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Disponibilidade e qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Autenticidade e qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Integridade e qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Primariedade. Qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Pegadinha clássica. Autenticidade igual ligação com a origem, produção, expedição, recebimento, modificação. Integridade igual informação não alterada. Primariedade igual informação coletada na fonte sem modificações. Disponibilidade igual possibilidade de conhecimento e uso por autorizados. 5. Dever do Estado e deveres dos órgãos públicos. O Estado deve garantir o direito de acesso à informação por procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Os órgãos e entidades públicas devem assegurar gestão transparente da informação, proteção da informação com garantia de disponibilidade, autenticidade e integridade, proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observadas as restrições cabíveis. 6. Conteúdo do direito de acesso à informação. O acesso compreende, entre outros, o direito de obter orientação sobre procedimentos de acesso, informação contida em registros e documentos, recolhidos ou não a arquivos públicos, informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada em razão de vínculo com o poder público, mesmo que esse vínculo já tenha cessado, informação primária, íntegra, autêntica e atualizada, informação sobre atividades dos órgãos e entidades, inclusive política, organização e serviços, informação sobre a administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitações e contratos administrativos, informação sobre implementação, acompanhamento e resultados de programas, projetos e ações, informação sobre inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, inclusive relativas a exercícios anteriores. Questão recorrente em concurso de Tribunal de Contas. Esse inciso relativo a inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas é extremamente compatível com provas de controle externo. Vale decorar. Exceção relevante: o acesso não compreende informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 7. Acesso parcial, extravio e fundamentação da negativa. Se a informação for apenas parcialmente sigilosa, deve ser franqueado o acesso à parte não sigilosa por certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte protegida. Se a negativa de acesso não for fundamentada, o responsável fica sujeito a medidas disciplinares. Se houver extravio da informação solicitada, o interessado pode requerer a imediata abertura de sindicância. O responsável pela guarda da informação extraviada deverá, em 10 dias, justificar o fato e indicar testemunhas. Pegadinha: a lei não manda negar tudo se apenas parte da informação for sigilosa. O correto é liberar a parte ostensiva e ocultar a parte protegida. 8. Transparência ativa. Transparência ativa é a divulgação de informações independentemente de pedido. Os órgãos e entidades têm o dever de promover, em local de fácil acesso, a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. Conteúdo mínimo da divulgação devem constar, no mínimo, competências e estrutura organizacional, endereços, telefones e horários de atendimento, repasses ou transferências de recursos financeiros. Despesas, procedimentos licitatórios, inclusive editais e resultados, contratos celebrados, dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras, respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. Divulgação na internet. É obrigatória a divulgação em sítios oficiais da internet.
Os sítios devem atender, entre outros, aos seguintes requisitos: ferramenta de pesquisa de conteúdo, possibilidade de gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina, divulgação dos formatos utilizados, garantia de autenticidade e integridade das informações, manutenção das informações atualizadas, indicação de local e instruções para contato eletrônico ou telefônico. Acessibilidade para pessoas com deficiência. Exceção para pequenos municípios. Municípios com população de até 10 mil habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet. Mas atenção! Permanece obrigatória a divulgação, em tempo real, das informações relativas à execução orçamentária e financeira. Como a FGV cobra. Ela costuma afirmar que municípios pequenos estão totalmente dispensados de transparência ativa. Isso está errado. Eles apenas não estão obrigados à divulgação geral na internet, mas continuam obrigados à transparência orçamentária e financeira em tempo real. 9. Serviço de Informações ao Cidadão, SIC. O acesso a informações públicas deve ser assegurado por meio da criação do SIC em local apropriado para atender e orientar o público, informar sobre a tramitação de documentos, protocolizar documentos e requerimentos de acesso. A lei também prevê a realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular e outras formas de divulgação. 10. Transparência passiva e pedido de acesso. Transparência passiva é a prestação da informação mediante provocação do interessado. Quem pode pedir? Qualquer interessado pode apresentar pedido de acesso à informação. Pela regulamentação federal, qualquer pessoa, natural ou jurídica, pode formular pedido. Requisitos do pedido: o pedido deve conter identificação do requerente, especificação da informação requerida. O que não pode ser exigido: não podem ser feitas exigências que inviabilizem a solicitação. Não se pode exigir motivação para o pedido. Meio do pedido pode ser formulado por qualquer meio legítimo, e os órgãos devem viabilizar alternativa de encaminhamento pelos sítios oficiais na internet. Pegadinha clássica: a FGV gosta de dizer que o requerente deve demonstrar interesse jurídico ou justificar o motivo do pedido. Errado. Não se exige motivação. 11. Resposta ao pedido e prazos. A regra é o acesso imediato à informação disponível. Não sendo possível o acesso imediato, o órgão ou entidade deverá, em prazo não superior a 20 dias, 1. Comunicar data, local e modo para consulta, reprodução ou obtenção de certidão. 2. Indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial. 3. Comunicar que não possui a informação e, se souber, indicar quem a detém ou remeter o requerimento ao órgão competente, cientificando o interessado. Prorrogação: o prazo pode ser prorrogado por mais 10 dias, mediante justificativa expressa e ciência ao requerente. Outras regras importantes: o órgão pode oferecer meios para que o próprio requerente pesquise a informação. Se a informação estiver em formato digital, será fornecida nesse formato, havendo anuência do requerente. Se a informação já estiver disponível ao público por outro meio universal, o órgão pode informar por escrito onde e como acessá-la, ficando desonerado do fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para isso. Quadros de prazos do procedimento: situação: acesso imediato, resposta quando não for possível acesso imediato, prorrogação. Justificativa sobre extravio da informação. Prazo: regra geral até 20 dias. Mais 10 dias, 10 dias. 12. Gratuidade e custos. O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito. Pode haver cobrança apenas do valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando houver necessidade de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade. É isento quem declarar situação econômica que não permita o pagamento sem prejuízo do próprio sustento ou da família. Pegadinha: a banca troca a regra dizendo que o serviço é oneroso, salvo isenção. Está errado. A regra é a gratuidade. 13. Preservação do documento e inteiro teor da negativa.
Se a manipulação do documento puder prejudicar sua integridade, deve ser oferecida consulta de cópia certificada. Se for impossível obter cópias, o interessado pode requerer reprodução por outro meio, às suas expensas e sob supervisão de servidor público. O requerente tem direito de obter o inteiro teor da decisão de negativa de acesso por certidão ou cópia. 14. Recursos. Recurso administrativo inicial no caso de indeferimento do acesso à informação ou das razões da negativa, cabe recurso no prazo de 10 dias, contado da ciência da decisão. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior a que exarou a decisão, que deverá se manifestar em 5 dias. Recurso à Controladoria Geral da União, no âmbito do Executivo Federal negado o acesso por órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal. O requerente poderá recorrer à CGU, que decidirá em 5 dias quando o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado, a decisão negativa, total ou parcial sobre informação classificada não indicar a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior competente, os procedimentos de classificação não tiverem sido observados, houver descumprimento de prazos ou outros procedimentos da lei. Esse recurso à CGU só pode ocorrer após apreciação por pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior a que proferiu a decisão impugnada. Recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Se a CGU negar o acesso, cabe recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Pedido de desclassificação. No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão da Administração Pública Federal, cabe recurso ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da comissão mista. Também aqui é necessário que a matéria tenha sido submetida a pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo comando. Se for indeferido pedido de desclassificação de informação secreta ou ultrasecreta, cabe recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Judiciário e Ministério Público. Os órgãos do Judiciário e do Ministério Público informarão ao CNJ e ao CNMP, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público. Quadro de prazos recursais. Recurso. Prazo. Interposição do recurso administrativo 10 dias. Manifestação da autoridade superior. Deliberação da CGU. Pegadinhas FGV. 5 dias. 5 dias. 1. A banca troca 10 dias por 15 dias para recorrer. 2. Troca 5 dias por 10 dias para a autoridade decidir. 3. Diz que o recurso vai para a mesma autoridade que negou o acesso. 4. Diz que o recurso à CGU dispensa instância hierárquica prévia. 5. Mistura recurso contra negativa de acesso com recurso de desclassificação. 15. Restrições de acesso. Noções gerais. Hipóteses em que não pode haver negativa. Não pode ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais, a informações ou documentos sobre condutas que impliquem violação de direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas. Hipóteses que a LAI não exclui. A LAI não exclui demais hipóteses legais de sigilo, segredo de justiça, segredo industrial decorrente da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada com vínculo com o poder público. Ideia para a prova. A LAI não aboliu outros regimes legais de sigilo, ela convive com eles. 16. Informações passíveis de classificação. São passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam 1. Pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. 2. Prejudicar ou pôr em risco negociações ou relações internacionais do país. 3. Pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. 4. Oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. 5. Prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas. 6. Prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, bem como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional. 7.
Pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. 8. Comprometer atividades de inteligência, investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas à prevenção ou repressão de infrações. Observação importante: a classificação depende da imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado. Não é qualquer informação sensível que pode ser classificada. 17. Graus de sigilo e prazos máximos. A informação pode ser classificada como grau ultra secret em A. Prazo máximo 25 anos. Secreta 15 anos, reservada 5 anos. Os prazos contam da data da produção da informação. Pode-se fixar como termo final a ocorrência de determinado evento, desde que ocorra antes do prazo máximo legal. Transcorrido o prazo de classificação ou ocorrido o evento final, a informação torna-se automaticamente pública. Caso especial, informações que possam colocar em risco a segurança do presidente e do vice-presidente da República, bem como de seus cônjuges e filhos, serão classificadas como reservadas e permanecerão sob sigilo até o término do mandato em exercício, ou do último mandato em caso de reeleição. Critério de classificação: deve ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerando a gravidade do risco ou dano, o prazo máximo de restrição ou o evento que defina o termo final. Pegadinha na dúvida entre 2 graus: a lógica da lei aponta para o menor grau de restrição possível. 18. Competência para classificar informações. Ultrasecreta: podem classificar no grau ultrasecreto Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes no exterior. Secreta: podem classificar no grau secreto todas as autoridades competentes para o grau ultrasecreto, titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Reservada: podem classificar no grau reservado todas as autoridades competentes para os graus ultrasecreto e secreto, autoridades que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível da 101.5 ou superior, ou equivalente. Regras especiais: a classificação no grau ultrasecreto por comandantes das Forças Armadas e por chefes de missões diplomáticas e consulares permanentes deve ser ratificada pelos respectivos ministros de Estado. Quem classificar informação como ultrasecreta deve encaminhar a decisão à Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Atenção para a prova. A LAI admite, em seu texto, delegação da competência para classificar como ultrasecreta e secreta, vedada a subdelegação. Contudo, na Regulamentação Federal do Decreto nº 7.724/2012, essa delegação é vedada para ultrasecreta e secreta, sendo possível apenas, em regra, delegação para classificação no grau reservado. Em prova que cobre somente a lei, prevalece o texto da LAI. Em prova que cobra lei e regulamentação, é preciso diferenciar os planos normativos. 19. Formalização, controle e reavaliação da classificação. A classificação em qualquer grau deve ser formalizada em decisão contendo, no mínimo, assunto da informação, fundamento da classificação, indicação do prazo de sigilo ou do evento final, identificação da autoridade classificadora. A decisão deve ser mantida no mesmo grau de sigilo da informação classificada. A classificação pode ser reavaliada pela autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, de ofício ou mediante provocação, com vistas à desclassificação ou à redução do prazo de sigilo. Se houver redução do prazo, o novo prazo mantém como termo inicial a data da produção da informação. Publicação anual. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade deve publicar anualmente em sítio na internet.
Rol das informações desclassificadas nos últimos 12 meses, rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, relatório estatístico com a quantidade de pedidos recebidos, atendidos e indeferidos, além de informações genéricas sobre os solicitantes. Também deve manter extrato com a lista de informações classificadas, data, grau de sigilo e fundamentos da classificação. 20. Informações pessoais. O tratamento das informações pessoais deve ser feito com transparência e respeito à intimidade, vida privada, honra, imagem, liberdades e garantias individuais. Regra geral. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem terão acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, por prazo máximo de 100 anos, contado da data de sua produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à própria pessoa a que se referirem. Poderão ser divulgadas ou acessadas por terceiros quando houver previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que se referirem. Quando o consentimento não é exigido. O consentimento não será exigido quando as informações forem necessárias. 1. A prevenção e diagnóstico médico quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, para uso exclusivo em tratamento médico. 2. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, vedada a identificação do titular. 3. Ao cumprimento de ordem judicial. 4. A defesa de direitos humanos. 5. A proteção do interesse público e geral preponderante. 2 pegadinhas muito cobradas. Informação pessoal não se confunde com informação sigilosa classificada. A restrição decorre diretamente da lei e pode chegar a 100 anos, independentemente da classificação por grau de sigilo. 2. A restrição não pode ser invocada para prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular esteja envolvido, nem para impedir ações voltadas à recuperação de fatos históricos de maior relevância. 21. Responsabilidades do agente público ou militar. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade. Recusar-se a fornecer informação requerida, retardar deliberadamente o fornecimento ou fornecê-la incorretamente, incompleta ou imprecisamente, utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar informação sob sua guarda, agir com dolo ou má-fé na análise de pedidos, divulgar, permitir divulgação, acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou pessoal, impor sigilo para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para ocultar ato ilegal, ocultar de revisão de autoridade superior informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros, destruir ou subtrair documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por agentes do Estado. Essas condutas constituem, para fins da Lei nº 8.112, infrações administrativas puníveis, no mínimo, com suspensão, sem prejuízo de outras consequências. Pegadinha. A FGV gosta de dizer que a sanção mínima é advertência. Está errado. Para o regime da Lei nº 8.112, a punição mínima prevista é suspensão. 22. Responsabilidade de pessoa física ou entidade privada vinculada ao poder público. A pessoa física ou entidade privada que detém informações em virtude de vínculo com o poder público e descumpra a LAI pode sofrer as seguintes sanções: advertência, multa, rescisão do vínculo com o poder público, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por até 2 anos. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública até reabilitação. A reabilitação depende do ressarcimento dos prejuízos e do decurso do prazo da sanção de suspensão temporária. Na aplicação da sanção, serão considerados gravidade dos fatos e consequências para o interesse público, reincidência, situação econômica do infrator, boa-fé, providências adotadas para reparar o dano. 23. Comissão Mista de Reavaliação de Informações, Autoridade de Monitoramento e órgão federal responsável. Comissão Mista de Reavaliação de Informações.
A comissão mista exerce papel central na revisão de negativas e na reavaliação de classificações, especialmente em matéria de informações secretas e ultrasecretas. Reavaliação das classificações antigas. Os órgãos e entidades deveriam reavaliar informações classificadas como ultrasecretas e secretas no prazo máximo de 2 anos contado do termo inicial de vigência da LAI. Se não reavaliadas no prazo, tais informações seriam consideradas automaticamente públicas. Autoridade de monitoramento. No âmbito da administração pública federal direta e indireta, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade deve designar autoridade diretamente subordinada para assegurar o cumprimento da LAI, monitorar sua implementação e apresentar relatórios periódicos, recomendar medidas de aperfeiçoamento, orientar as unidades do órgão. Órgão responsável no Executivo Federal. O Poder Executivo Federal deve designar órgão responsável por promover campanha nacional de fomento à cultura da transparência, treinar agentes públicos, monitorar a aplicação da lei na esfera federal, encaminhar relatório anual ao Congresso Nacional sobre a implementação da LAI. 24. Disposições finais importantes. Cabe ao Poder Executivo regulamentar a LAI. Estados, Distrito Federal e municípios devem editar legislação própria, observadas as normas gerais da lei, especialmente quanto ao SIC e aos procedimentos recursais. A LAI alterou a Lei nº 8.112 para reforçar o dever de comunicar irregularidades e proteger o servidor denunciante. A lei entrou em vigor 180 dias após a publicação. 25. O que a FGV mais gosta de explorar na LAI? Bloco 1. Regras gerais. Publicidade como regra, sigilo como exceção, controle social, uso de tecnologia da informação, cultura de transparência. Bloco 2. Âmbito de aplicação. Cortes de contas estão submetidas à LAI, Ministério Público também, entidades privadas sem fins lucrativos com recursos públicos entram no regime da lei, no que couber. Bloco 3. Transparência ativa e passiva. Transparência ativa independe de requerimento. Transparência passiva depende de pedido do interessado. SIC é obrigatório. Internet é regra, com exceção parcial para municípios até 10.000 habitantes. Bloco 4. Prazos. Acesso imediato. 20 dias para resposta. Prorrogação por 10 dias. Recurso em 10 dias. Manifestação da autoridade superior em 5 dias. CGU decide em 5 dias. Informação pessoal, 100 anos. Reservada, 5 anos. Secreta, 15 anos. Ultrasecreta, 25 anos. Bloco 5. Sigilo e informação pessoal. Informação pessoal não depende de classificação por grau de sigilo. Informação parcialmente sigilosa permite acesso à parte ostensiva. Tutela de direitos fundamentais e violações de direitos humanos não admitem restrição de acesso. Bloco 6. Controle e responsabilização negativa não fundamentada gera responsabilização. Extravio autoriza sindicância imediata. Sanção mínima do agente público da Lei nº 8.112. Suspensão. Entidade privada vinculada ao poder público também pode ser sancionada. 26. Quadro final de revisão rápida. Regra de ouro: publicidade é a regra. Sigilo é exceção. Quem pode pedir informação? Qualquer interessado. Precisa motivar o pedido? Não. Prazo para resposta: 20 dias, prorrogáveis por 10. Prazo para recurso: 10 dias. Prazo para autoridade superior decidir: 5 dias. Graus de sigilo: reservada, 5 anos. Secreta, 15 anos. Ultrasecreta, 25 anos. Informação pessoal: restrição de até 100 anos, independentemente de classificação. Municípios até 10.000 habitantes dispensa da divulgação geral obrigatória na internet, mas mantém divulgação em tempo real da execução orçamentária e financeira. Não pode restringir acesso, tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais, violações de direitos humanos por agentes públicos ou por ordem de autoridades públicas. Sanção mínima do agente público, na lógica da Lei nº 8.112. Suspensão. 27.
Fechamento estratégico para a prova. Se a questão da FGV trouxer uma situação concreta, pense nesta sequência. 1. A informação é pública por regra ou existe hipótese legal de restrição. 2. Trata-se de transparência ativa ou passiva. 3. Houve observância do procedimento, da motivação e dos prazos. 4. A informação é sigilosa por classificação ou pessoal por proteção legal própria. 5. Cabe recurso para quem e em que prazo. 6. A responsabilização por negativa indevida, atraso, ocultação ou uso indevido. Quem domina essa sequência resolve a maioria das questões da FGV sobre a LAI em concursos de tribunais de contas.